Nosso Pai que está em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Vamos lá nos itens 29 e 30. Instruções dos Espíritos, sacrifício da própria vida. Estamos falando aí de suicídio. Item 29. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Que o homem se mate de ele próprio, ou faça que outrem o mate. Seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto, de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pensar o sacrifício da vida se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. Então, existe perante Deus alguma diferença entre o homem matar-se ele próprio e fazer com que outrem o mate? Não há diferença alguma, porquanto perante Deus o que vale é a intenção. E uma vez que, em qualquer dos casos citados, o propósito da criatura é o mesmo, suicidar-se, ambos têm a mesma reprovação de Deus. A vida nos foi concedida por Deus a quem unicamente compete tirá-la. Por que é censurável o homem buscar a morte num campo de batalha quando o faz imbuído da vontade de servir o seu país? Conforme já se viu na questão anterior, a Deus vale a intenção. Aqui também, o que prevalece é o propósito de se extinguir a própria vida. Se a vontade maior da criatura é a de servir seu país, há outras formas de fazê-lo sem ter que expor sua vida. Buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Haverá caso em que o homem tenha mérito, mesmo expondo-se a perigo de morte? Sem desconsiderar a prudência e o dever que cada ser humano tem de preservar a vida, poderá haver casos em que alguém tenha mérito por haver se exposto à morte, quando esta lhe advenha de atitude voltada unicamente em benefício da vida do próximo, sem intenção premeditada de morrer, mínima que seja. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pensar o sacrifício da vida, se for necessário.
No item 30, se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não se reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova de resignação, e nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Porque muitas vezes somos colocados em situações que nos forçam a agir, inclusive com a possibilidade de pôr em risco a nossa própria vida. Essas situações nos são colocadas à frente pela providência divina a fim de pôr em prova o nosso devotamento e abnegação em relação ao próximo. Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Sob qual razão pode ser válido o homem buscar salvar a vida do semelhante, mesmo sabendo que pode sucumbir? Uma vez que desconhecemos os desígnios de Deus, nunca podemos afirmar que um acontecimento qualquer possa ser fatal para alguém. Portanto, em toda e qualquer circunstância, a nossa boa vontade de servir ao próximo deve estar à frente, visto ser isso o que importa ao Pai. Jesus, ao nos prescrever a lei do amor, não acrescentou condições alguma para a sua prática. Encerramos aqui uma parte do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe sempre.